como fidelizar clientes em um segmento tão orientado a preço como o de farmácias. No Raise the Bar dessa semana, nós vamos entender como a Pague Menos, uma das maiores redes de farmácia do Brasil, está conseguindo fidelizar os clientes. E a nossa convidada mais especial para isso é a Flávia Drummond, diretora de Marketing Growth CX da empresa. Se você quer entender como fidelizar clientes em segmentos altamente competitivos, fica por aí até o final. Vocês vão ter vários insights super interessantes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube. Para quem é novo ou nova por aqui, esse podcast é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se a tua empresa ou você está precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá conhecer a metodologia totalmente pioneira e exclusiva da forsales.com.br. Bom, muito bem, vamos lá para o que interessa aqui, que é conhecer esse case super legal. E então, para começar, queria dar boas-vindas à convidada, Flávia. Como é que você está? Tudo bem? Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês e com vocês em casa. Estou bem, espero que estejam bem também. Super obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Um prazer te receber, viu? Estamos super curiosos aqui para conhecer inovações no varejo, que é um segmento que precisa, né, de inovação e ainda tem muito pouco case nesse sentido, né, Maurício? É verdade. Seja bem-vinda, Flávia, é um prazer te receber aqui também. Vamos falar um pouquinho sobre fidelização, né? Tem muita gente tentando entrar nesse universo, ainda não sabendo muito bem como, então acho que o case de vocês vai ser super importante para poder servir de benchmark para quem está nos escutando aqui. Então, para a gente começar, Flávia, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, contextualizar um pouco como é que está esse mercado de farmácias hoje, né? Como é que você está vendo esse mercado hoje e o que levou a Pague Menos a investir em um programa de fidelização? Boa. O mercado de farmácias é um mercado que cresce. Acho que a gente tem a inversão da pirâmide, então as pessoas vivem mais. O Brasil ainda é um país que olha muito para a emergência quando precisa, mas a gente vê uma tendência de buscar a prevenção também, de viver melhor. A gente, para além das grandes redes de farmácias com presença nacionais, o Brasil ainda tem um número grande de farmácias independentes e um consumidor super sensível a preço, né? A gente tem um consumidor de uso contínuo, que a gente fala, que é o consumidor crônico, que tem alguma patologia, e é super importante que a gente consiga concentrar todas as compras desse consumidor pela preferência dele. Então, eu acho que o motivo de olhar a fidelização é que a gente vê que tem alguns clientes que são muito importantes, né, que concentram, principalmente em algumas missões de compras, em algumas jornadas, e ele acaba comprando para além daquela missão principal. Então, eu preciso blindar esse cliente e que toda vez que ele precise ali fazer a recompra seja com a gente. Então, acho que a necessidade parte do olhar para o cliente, de ver que eu tenho um cliente de alto valor e que eu preciso fidelizá-lo. Uhum. E o que levou vocês a concluir que os programas de fidelidade eram um caminho para conseguir otimizar a atuação de vocês? E quais os principais dados e estudos que foram feitos para essa observação, né? Para essa conclusão de, puxa, legal, precisamos deixar o estado da arte aqui o programa de fidelidade? Acho que parte do conhecimento do consumidor. Quando o cliente está inscrito num programa, você consegue conhecer melhor, saber o que, né, fazer modelos preditivos de quais são as ofertas mais relevantes para ele. Então, para eu conhecer o consumidor, ele tem que fazer parte de um programa.
ele tem que se cadastrar, dar o opt-in dele, e aí a gente consegue capturar informações sobre a jornada, sobre o consumo, e através de modelos, poder ser muito mais assertivo. A gente tem as ofertas personalizadas, as comunicações são personalizadas, né? Eu acho que permite a gente fazer a personalização quase que né, em grupos, algo que a gente diz que tinha antigamente de você ir à farmácia, né, ser reconhecido, saber da sua jornada. Hoje, quando eu falo em escala, a tecnologia me permite fazer isso. Por outro lado, também eu consigo ver quem são os principais clientes, os clientes de mais valor e dar mais benefícios para eles, né, pela fidelidade, pelo reconhecimento. Então, hoje no programa a gente tem o cliente azul e o cliente ouro, e o cliente ouro tem mais benefícios por ser um cliente de alto valor para a companhia. Então, queremos blindá-lo. Acho que dentro das métricas, para a gente, no LTV, né, eu pego o lifetime value do cliente e ver qual é a taxa de fidelização desses clientes. Quem está fazendo o upgrade, eu tenho dentro dos clusters o cliente High A, High B, que são segmentações pelo valor futuro que esse cliente tem. A gente acompanha muito a taxa de fidelização, quantos clientes estão subindo, estão se transformando e quantos estão caindo. Essa equação tem que ser maior que 1 para ser positiva. Então, esse é um dos indicadores que a gente olha, mas, obviamente, frequência de compra é super importante, porque eu sei o quanto ele está indo, a cesta também, o número de unidades por cesta. Então, a gente tem algumas métricas que são muito importantes para mensurar a fidelização dos nossos clientes. Legal. E qual que é a diferença desse cliente azul e do ouro, você falou? Azul e ouro? O cliente ouro é o cliente mais fiel, ele tem um consumo, né, tem uma faixa de consumo, e ele, além dos benefícios de ter ofertas personalizadas, ele tem frete grátis ilimitado em qualquer compra. Então, ele compra pelo Epon, é sempre grátis. Ele também tem serviços como bioimpedância, glicemia, também ilimitado nas nossas lojas. Tem desconto de 10% no genérico. Então, eu tenho um grupo de benefícios transacionais, mas também de relacionamento com esse cliente ouro, que é a questão de eu querer impactar o vínculo. Então, a gente é patrocinador da seleção brasileira, a gente leva nos jogos os jogadores, faz eventos, tem os mimos, tem a questão de, olha, a loja precisa conhecer esse cliente, chamar pelo nome, eles são os mais especiais. Então, a gente fala aqui, por um lado, muito forte o transacional, mas também criar esse vínculo para além do racional com o cliente. Muito legal. E esse tracking do cliente é feito através do CPF lá no ponto de venda quando ele compra e no site quando ele compra, é isso? Isso, a gente tem o cadastro do cliente, né, que parte do CPF, e aí eu consigo rastrear todo o comportamento dele, sempre que a venda é identificada. E traduz um pouco para nós como é que é a jornada desse programa de fidelização de vocês. Quer dizer, de ponta a ponta, né? Desde a conversão de um cliente esporádico para um fidelizado, vamos dizer quer dizer, de um cadastrado no programa, até o dia a dia dessa pessoa com vocês, via app, via ponto de venda, e a manutenção dele ao longo do tempo, upsell, cross-sell, taxas de desconto, progressão de desconto, tal. Daí um pano de fundo de ponta a ponta dessa rota de relacionamento, né? Legal. O cliente vai em qualquer canal, seja no site, na loja, e faz um cadastro. É um cadastro simples, a gente tem poucos dados que são obrigatórios, porque a gente quer exatamente reduzir o atrito, e à medida que eu vou gerando valor, eu vou enriquecendo base e faço campanhas para isso. Então, ele fez um cadastro básico ali, automaticamente ele está me dando um opt-in para participar do programa Sempre Bem, que é o nosso programa de fidelidade, e é um novo cliente. Dentro do meu banco de dados, a gente passa
a segmentar os clientes pelo LTV, e também pelas missões de compra. Então, pelo seu comportamento de compra, eu te flago com a sua missão principal, missão secundária, e a gente tem uma série de jornadas de compra. Então, desde uma jornada para o cliente que é novo para fazer, do cliente super fiel, do cliente quase ouro que está virando ouro. A gente tem jornadas também quando o cliente tem um comportamento que pode estar indicando uma inatividade. Então, antes de ele ficar inativo, a gente faz. Tem também por patologia, por problema do cliente, então, que vai além, né? A gente tem regras muito legais, por exemplo, para o diabético, às vezes, propenso a um problema de rim. Então, eu vou desde recomendar o teste para ele, aí se o teste é positivo, eu concedo a interteleconsulta, então ele pode fazer a consulta, aí ele tem a recomendação médica e temos o produto. Então, a gente consegue fazer jornadas bastante personalizadas e relevantes para cada tipo de consumidor, levando em consideração a missão prioritária desse consumidor, que pode mudar ao longo do tempo. Né? A gente tem clientes que às vezes entram com missão, sei lá, de mundo infantil, por exemplo, e ao longo do tempo pode ter ali a sua missão alterada e a gente vai direcionar para as necessidades desse consumidor. Então, a gente tem parceiros de tecnologia, hoje a gente usa DPM para o software para ter todas essas jornadas o mais automatizadas possíveis e ser muito relevante. E, Flávia, um dos grandes desafios dos programas de fidelidade é a questão da ativação, né? A técnica de ativação, porque a pessoa faz um cadastro ali no ponto de venda, eventualmente baixa o app, mas ela depois esquece daquilo ali e muitas vezes entra na rotina e vai seguir ali um padrão de compra mais por impulso, mais por tarefa, né? Comprar o remédio lá, lembrou de que tem que comprar, vai lá e compra. Quais técnicas que vocês têm para fazer com que essa jornada de ativação, que no final do dia é isso, né? Quer dizer, você acionar o cliente para lembrar ele de comprar algo, dar um desconto, ativar ele. Como é que vocês fazem para ele ser ativado de fato? Por exemplo, pessoas como eu, que eu sempre tiro notificação dos aplicativos que eu baixo, né? Vocês têm uma redundância de WhatsApp, e-mail? Como é que é a estrutura para vocês engajarem essas pessoas, né? Quanto mais alto a segmentação desse cliente dentro do High A, do High B, eu vou ter mais redundância. Então, hoje a gente tem ali muitas plataformas para ativar o consumidor, seja o e-mail, o push, o web push, o WhatsApp, o SMS. E aí, dependendo do consumidor e também da sazonalidade, eu vou ativar mais ou menos vezes. Então, eu começo a régua e mesmo às vezes dando um benefício como um desconto. Né? No meu primeiro momento, eu vou ativar com uma oferta. Aí eu posso, ao longo, se ele não responder, eu melhoro essa oferta. Dou um benefício ainda maior para ele, por exemplo, na jornada de que o cliente está reduzindo a frequência dele. Talvez tenha o desconto no ponto de venda também, como, por exemplo, os programas de fidelidade dos redes de supermercados fazem. Se tu é membro, em vez de custar R$1, custa 80 centavos. Isso também é uma forma de... Opa, peraí que eu tenho o cadastro, então fazer a pessoa começar a usar, né? Não sei se vocês fazem isso também. Boa. Sim, a gente tem que, inclusive, as ofertas são personalizadas de acordo com o perfil do cliente. Então, ele tem, só identificando, ele vai ter um preço especial. E o setor farma, ele tem essa característica de ter o desconto de laboratório também, só que você precisa dar o seu CPF. Então, a gente tem um percentual de vendas identificadas bastante alto, acho que é um dos segmentos com a identificação mais alta. O nosso grande desafio com o time interno no e-commerce, né, seja por WhatsApp, app ou site, as vendas são sempre identificadas. No PDV é o que a gente chama ali do consumo rápido, de conveniência,
que é onde eu tenho o maior desafio de também identificar essa venda, porque me ajuda a entender melhor o consumidor. Mas, de maneira geral, pelo benefício que ele tem e pela sensibilidade de preço, vale muito a pena ele dar o CPF, ele já tem esse hábito de dar o cadastro dele nas compras. E a gente mantém aí toda a questão da LGPD, dando segurança de dado para o cliente, né, para que se sinta confortável em fornecer o dado dele. E essas redundâncias para clientes que têm um padrão de consumo muito alto lá, tu consome lá R$500, R$1.000 por mês de medicamentos e tal, chega ao ponto de ter um gerente de conta ali fazendo ativação, como tem, por exemplo, em material de construção, né? Quando você constrói PJ, como PJ, eles abrem um relacionamento ali no WhatsApp mesmo, né? Com um ponto focal humano ali. Chega ao ponto de ter alguém fazendo a interação humana com a pessoa, ela é sempre automação. A gente tem dentro das lojas, né, os clientes de alto valor, a loja faz essa interação humana com os principais clientes daquele canal. Dentro do nosso atendimento também, do saque, os clientes ouros, eles têm uma flag, eles são tanto priorizados na agilidade do atendimento, como também direcionado para os melhores atendentes, né? E eu tenho ali uma célula de qualidade para tratar de maneira diferenciada esses clientes de alto valor, que são os clientes ouro do nosso programa. E está na nossa régua, no nosso backlog, para evoluir cada vez mais essa questão desses clientes de altíssimo valor, de ter, né, a farmácia de antigamente, te conheço pelo nome, vem aqui. O nosso consumidor valoriza muito, muito isso. Então, a gente tem e vem evoluindo nesse relacionamento. Flávia, e eu imagino que, claro, alguns dos concorrentes de vocês também tenham programas de fidelidade. E você falou aqui vários benefícios e várias features, não sei que palavra usar, do programa de fidelidade de vocês. Qual delas que você acha que é um grande diferencial perante o mercado, assim, que os concorrentes não têm, que você acha que de fato é diferente no programa da PagMenos? Eu acho que tem duas coisas principais. A gente é muito simples, o nosso consumidor, né? A gente é uma marca democrática, mas eu atendo muitos consumidores de classe mais baixa que têm, às vezes, dificuldade no entendimento de um programa mais complexo, que ele tem que fazer a conta do ponto, quanto que isso vai valer. Então, é simples para ele. Eu tenho ali, X, tenho desconto, tenho frete grátis, e tem os serviços grátis que ele vê valor. Então, a simplicidade do programa para o consumidor, por detrás eu tenho muito dado, entendendo qual é o cluster desse cliente, qual é a segmentação, mas para o consumidor é super simples, né? Isso é, a meu ver, um diferencial imenso, que às vezes você faz um programa maravilhoso, mas o cliente não consegue entender o seu programa. Claro. Ele não consegue tangibilizar o benefício. E, né, numa evolução da omnicanalidade dos clientes cada vez mais experimentando mais de um canal, eu acho que esse benefício de você poder comprar qualquer valor, quantas vezes for, e receber em casa grátis, isso é um benefício fortíssimo, que faz você querer ser ouro. Os serviços também, que vocês comentaram, que já falaram com o Renato, nosso VP de clientes do Hub, né, que é cada vez mais eu ter ali serviços disponíveis e ter um leque de serviços gratuitos para esses clientes. Acho que são benefícios que se destacam em relação ao mercado de maneira geral. Além do vínculo emocional, né, desse de eu conhecer, de eu fazer eventos. A gente tem o Dia do Cliente Ouro, que eu chamo os clientes, tem palestra, tem cuidados, massagem, serviços de beleza. Então, são momentos para clientes muito exclusivos mesmo, né? Para os clientes de altíssimo valor, mas que a gente chama aqui internamente do projeto Mimar, que a gente quer mimar os nossos principais clientes. Interessantíssimo, porque chama muita atenção
o quanto de possibilidade que existe em, de fato, amarrar melhor o relacionamento, gerar interações que gerem valor, né? E monitorar padrões que se revertam em um entendimento melhor do cliente, como que isso pode gerar valor ao longo do tempo e estimular o consumidor a fidelizar na loja. Bem interessante essa lógica, né, que vocês construíram aí e, de fato, faz todo sentido a existência desse projeto, né, uma vez que é a forma de sair de mais uma farmácia e realmente virar a preferência, né? Vencer a disputa da preferência, né? No final a gente fala isso, que a fidelização é a preferência de compra. E a gente desafia todos os nossos colaboradores, né, a pensar o que eu posso fazer de diferente para o cliente ouro, de melhor para o cliente ouro. Então agora a gente acabou de terminar, dia 31 de outubro, uma campanha que os clientes concorriam a muitos vale-compras, carro cliente ouro ganha cupom em dobro. Vai ter Black, o que eu posso dar de oferta exclusiva para o cliente ouro? Então, eu acho que já é um mindset de vamos pensar no nosso cliente ouro como cliente que eu realmente preciso ter a preferência dele. Se ele vai 30 vezes ao ano numa farmácia, que essas 30 vezes sejam na Pague Menos ou na Extra Farma, que é a nossa outra bandeira. Legal. E falando de próximos passos do programa de fidelidade, né, Flávia, claro que talvez, não sei se você pode falar ou não, mas pelo menos um pano de fundo, assim, do que vocês têm pensado de evolução, de próximos passos, dá para falar um pouquinho? O que eu posso falar é que a gente tem cada vez mais e mais ser apaixonado pela dor do cliente. Aqui a dor aqui pode dar um sentido, mas é a dor de qual é o problema, né? E temos ouvido bastante o consumidor para cada vez ser mais relevante aí nos nossos programas. Acho que a questão de cada vez ter mais segmentações para eu reconhecer mesmo esses clientes de alto valor, eu posso dizer que isso é uma tendência importante. E cada vez mais também que o cliente tenha a clareza de que ele é esse cliente especial. Então, uma comunicação diferente, ele entra no site, quando ele já, ou no app, ou em qualquer canal, você tá ouro, você liga no nosso canal, você é priorizado. Na loja, quando ele coloca, já aparece, esse cliente é ouro. Então, que toda a jornada dele, ele perceba essa exclusividade, que ele é um cliente VIP, né? Eu acho que também é algo que a gente vai evoluir e temos, né, plugado parceiros e grupos multidisciplinares, aí eu não posso contar os próximos passos, mas para evoluir nessa jornada de fidelização, que é muito, muito importante para a gente. E Flávia, o processo de construção dessa infraestrutura de interação, relacionamento e manutenção de base de cliente, ela é algo bastante transversal, né? Então ela vai ter um trabalho desde infraestrutura de tecnologia, né? Construir um app, integrar com o site, integrar com o saque, todo esse processo de retaguarda tecnológica, passando pela engenharia de processos, né? Quais são os fluxos de atendimento, os fluxos de interação, os tipos de alerta que são efetivados, quais os canais que esses alertas vão chegar, e finalizando com medição de experiência, né? De retorno sobre ação, sobre automação, mapeamento dos fluxos, né? Que estão dando mais certo, menos certo. Então podemos dizer que é um trabalho bastante transversal, que envolve tanto TI quanto engenharia de processo, CRM, saque, e terminando em CS, ali em monitoramento da satisfação, enfim, efetividade das interações e tal. Como é que é gerido essa estrutura dentro da Pague Menos, levando em conta essa transversalidade?
É todo esse Ótimo. ecossistema fica embaixo de você ou você trabalha a 4 mãos ou a 6 mãos com TI? Explica um pouco dessa governança desse projeto, assim. Ótima pergunta. A gente tem um squad Uhum. de clientes que cuida ali tanto hoje a gente tem um data lake interno, a gente tem o projeto de sincronismo de clientes, que é sempre essa evolução de ter o dado realmente omni e trabalhar. Então, nesse squad, a gente tem tanto os times de TI, seja de database, de desenvolvimento, de infraestrutura, time de CRM, time de CX, né? Comigo, na hierarquia, eu tenho tanto CRM como CX, né? E o CX, como você diz, a gente monitora todos esses dados de quão satisfeito o cliente está através do NPS. A gente também tem o cliente oculto, enfim. E aí eu consigo cruzar o NPS do meu cliente ouro versus os meus demais clientes e como tá. Então, esse grupo trabalha muito junto. A gente está agora de evolução de jornada, que está sendo liderado pelo time de CX, mas que tem o time de CRM, o time de Hub de saúde, o time de tecnologia, para a gente, como que eu melhoro a jornada do cliente, reduzo os atritos, o que eu priorizo. Então, eu acho que o que a gente vem mais evoluindo é nesse trabalho multidisciplinar. Independente de a pessoa ter a hierarquia ou não, o que é o ganho para o cliente, né? Uhum. E uma coisa muito legal que eu vejo é essa evolução no nosso time de tecnologia de priorizar muito o cliente, a experiência do cliente, como que eu facilito. E muitas vezes eles sugerirem, a gente fala, a dor é essa. Ó, temos esse caminho, porque às vezes a gente não tem as soluções evoluem tanto Uhum. que a gente precisa também mudar o pensamento. O cliente às vezes não sabe o que é a solução que ele quer, mas ele sabe qual é a dor dele. Hum. Então, eu tenho que atacar ali. Legal. Hoje vocês têm um time de TI interno que ajuda a construir essa plataforma, mas você falou em determinado momento ali da LTM, né? Então é uma junção de parceiros externos com um time de TI interno que desenvolvem isso tudo, né? Sim, eu tenho muito, não só eu falei a DTM, mas a gente tem Salesforce na questão de Market Sei. Cloud, eu tenho a Insider em soluções de dígito e de push, daí a DTM que é a PulseOff em solução de jornada, né? E já internalizamos muitas coisas, mas muitas jornadas, né, com o parceiro tem ali uma régua de que eu entro no backlog de desenvolvimento e depois de melhoria que esse squad atua em cada jornada. Eu não mencionei, mas um time que ali muito, que é o time especialista em digital, né, seja no aplicativo, na solução de e-commerce, já atuando ali para melhorar a experiência do cliente, porque o cliente que tem mais vínculos, que compra em mais de um canal, também é um cliente mais fiel. Então, para a gente, aumentar o vínculo desse cliente é super importante, seja com o Hub, seja com o app, o site, o televendas. Né? A gente fala muito de digital, mas eu tenho uma presença fortíssima, sou Imagino. líder absoluto no Norte e no Nordeste, e estava em um focus group recente com clientes de diferentes cidades, como eles valorizam ainda o televendas. A gente, às vezes, fica numa bolha do Uhum. sul-sudeste e o cliente, principalmente de mais Mas idade, idade, né? ele quer ser atendido pelo televendas e se ele quer, ok, eu Uhum. estou aqui. Como que eu faço isso de uma maneira, né, mais eficiente possível? E a gente tem um time de televendas que conversa, atende, tem os 24 horas, né? farmacêuticos. Eu estou com o cliente aonde ele quiser, a hora que ele quiser, pelo canal que ele quiser. O WhatsApp também, que é algo muito legal que a gente faz. É um canal mais novo, mas hoje a gente faz a transação ali completa pelo WhatsApp, que foi o cliente. Ó, eu Oh, gosto que é do legal. WhatsApp, né? Então ele Isso é pode comprar hoje
Bom Pelo saber. zap, como a Bom Regina saber. Casé fala, e até pelo zap. Olha, isso é um alívio saber, viu? Porque eu tenho uma preguiça de ir na farmácia. Às vezes é o meu canal de compra preferido é online mesmo, assim, aplicativo, enfim. Porque acho que tá mal acostumado, né? O mundo moderno de delivery acostumou a gente mal. Então, essas facilidades, para mim, eu adoro, né? Faz a diferença. Flávio, eu queria que você comentasse um pouco dos principais desafios que vocês têm nesse ecossistema de fidelização como um todo. Se você fosse escolher uma coisa para destacar para alguém que está começando a entrar nesse mundo, o que você diria que é o desafio ali, que é o ponto nerválgico de atuar bem no assunto, de conseguir desenrolar um bom processo de fidelização? Eu acho que o que eu vou falar às vezes é tão commodity, mas Hum, é a verdade. Precisa de duas coisas: pessoas capacitadas, pessoas que hum, estudem, e tecnologia. uhum. Porque a tecnologia que permite a gente escalar, a gente ser data-driven, porque o dado precisa estar ali fácil, disponível. Então, Porque qualquer então, o ação de desafio seria fidelização que eu faça, o desafio seria conseguir conectar esses dois planetas, né? Pessoas e tecnologias. isso, pessoas que são capazes de trabalhar com e pela tecnologia, Ah, né? tá. Que usufruam o melhor que a tecnologia traz, que sejam data-driven e que pensem diferente, porque às vezes a gente olha muito o que já tem e copia, e o transformar é importante. Uhum. As soluções não são óbvias e não precisam ser complexas. Às vezes, Uhum. coisas muito simples geram um valor altíssimo para o consumidor. E a outra coisa é, dentro de casa você pode ter a complexidade que for para desenvolver, mas que para o cliente final seja simples para ele. Porque as pessoas não têm paciência. E eu acho que a cada geração elas têm menos paciência É, ainda. é. Então, tem que ser fácil, rápido, simples. Ele não vai ficar lendo, ele não vai ficar scrollando, ele não vai ficar passando Sem vídeo para dúvida. entender a sua solução. Tem E que ser eu me identifiquei muito com isso que você falou, desculpa, Maurício, mas Não, fica à vontade. porque um tema que eu gosto muito é design, né? E o design de interação, o design de serviço, a experiência do cliente com algo. E uma coisa que eu sempre falo, né, nos briefings que eu participo sobre projetos de melhorar as experiências dos candidatos, clientes com as nossas tecnologias, é que a gente está ficando cada vez mais mal acostumado, aspas, a ser intolerante com maus designs, né? Uhum. Porque tá cada vez mais apps, mais automações, mais sistematizações, mais sites inteligentes. Então a régua está ficando muito alta, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas estão com uma dificuldade maior do que antes em sistematizar coisas. Apesar da geração nova ela ter uma interação maior com sistematizações, com apps, com fluxos automáticos para pedir comida, para fazer isso e aquilo, as pessoas ainda têm uma dificuldade grande em pensar sistemicamente, fazer um fluxograma das jornadas das coisas, das telas do aplicativo. Então, eu acho que aí tem uma grande oportunidade, Flávia, né, de ser muito bom em design de experiência. Eu acho que é algo que as empresas que não investirem nisso, na minha visão, estão fadadas ao fracasso cada vez mais, né? isso. Você tem que investir para que o cliente tenha, né, que a experiência dele seja mais fácil, mais intuitiva, e a melhor possível. Tem que ser interessante para ele, até comprar. E hoje né? A gente vê que comprar virou um entretenimento. A pessoa entra no app, põe no carrinho para conhecer. Então, como que eu faço? Como que eu todos os dias, até não, às vezes comprar remédio não é a melhor coisa, né? Não amanheço falando, nossa, que legal, vou comprar. Não, não é sempre isso, embora a gente tenha portfólio de beleza também, em outros segmentos, o core do negócio é a saúde. Então, como que eu trabalho bem dentro desse core uma experiência melhor para o consumidor, ainda que isso, para mim, exija mais, que a gente faça aí todo o desenho, todo
o design para que a experiência final seja a melhor possível. Muito bom, Flávia, excelente. Eu acho que conseguimos passar a navegar por tudo, né, Rodrigo? A gente queria entender também um pouquinho do que tu traria de dicas, de mensagem para quem está nesse processo de construção de uma plataforma de fidelização, mas acho que a mensagem final foi exatamente essa, né? Ter pessoas capazes de desenvolver e somar isso com tecnologia e de uma forma simples, fácil, intuitiva, né? Esse é o segredo para ter um programa de fidelidade de sucesso. Tem mais alguma dica, algo relevante para quem está pensando em construir um programa de fidelização que você gostaria de deixar de mensagem final? Eu acho que a gente não precisa, às vezes a gente, né, vê no mercado algumas Ferraris e a gente fala assim, não vou fazer porque é muito caro, tem isso, mas começa, né? Vê o que é, às vezes tem um benefício que é simples de você dar para o seu consumidor que é mais fiel ou para aquele consumidor que vai ter o comportamento que você espera, né, que é preferir você em relação aos outros. Então começa, porque à medida que você vai oferecendo para o seu consumidor algum valor adicional, ele vai concentrando em você e você consegue conhecê-lo mais e daí melhorando aos poucos. Então, o que eu diria é não espere um programa perfeito. Vai evoluindo ele, vai incrementando, né? A gente está longe de ter o que a gente considera de perfeição no programa, mas a gente está sempre tentando inovar, facilitar em coisas simples. Por exemplo, os serviços, eles eram um tipo por semana. O consumidor é muito confuso. Então, vamos fazer a conta de quanto que é simplificar, dar ilimitado, todos, quantas vezes ele quiser. E no final eu conheço o comportamento dele. Sim. Então é isso, não precisa fazer coisas extraordinárias, mas precisa começar a fazer rápido. Essa transversalidade do programa de fidelidade de vocês, ela é muito interessante também, porque a gente ainda vê um erro comum, na minha visão é um erro, né? Do programa de fidelidade do tipo assim, tu só vai pontuar, tu só vai ser reconhecido se tu comprar por aquele canal, mas o consumidor quer comprar em todos. Uma hora ele compra no WhatsApp, outra hora ele compra na internet, outra hora... Então ele precisa em todos os canais estar sendo reconhecido pelo programa de fidelidade, senão perde força, né? Isso é muito legal do programa de vocês também, independente de onde ele está sendo traqueado pelo CPF e ele vai chegar na loja e o atendente vai ver que ele comprou a semana passada no site, né? Então essa omnicanalidade do programa também ela é fundamental na minha visão para o sucesso de um programa de fidelização. Sim, a omnicanalidade do benefício, né? Porque eu compro na loja física e eu tenho o delivery grátis e o serviço gratuito. Então, eu também estou estimulando o cliente a ser omnicanal e a experimentar ter mais vínculo comigo para além da compra de produto. Exatamente. É você chegar na loja e daqui a pouco destravou algum benefício ali e o próprio atendente te informar, né? Olha, tu tá com um produto destravado aqui. Poxa, nem sabia. Então, esse tipo de situação é que engaja no programa de fidelidade, né? Legal. Sim. E também eu acho que um ponto legal é falar dos low codes que hoje existem, né? Porque hoje você tem softwares que já estão com o aplicativo pronto, né? Você paga uma assinatura, customiza a logo ali no aplicativo e cria um aplicativo da tua empresa com um custo de mensalidade, né? Não precisa programar full code, né? Fazer o código exclusivo para a tua infraestrutura. Você já compra de um terceiro só o serviço com o código pronto já, né? Um copia e cola de código, né? Então, sim, tem também programas de cashback, se essa for sua âncora de fidelidade disponíveis no mercado. Então, eu acho que, primeiro, que é relevante para o seu consumidor, e aí você pode começar via parceiro e depois vai desenvolvendo. A gente começou com Data Lake terceiro, internalizou faz pouco tempo. Então, a gente sempre fala disso, de começa e pensa em evoluir, né? Tem que ter o MVP, o mínimo viável, mas começa e daí vai evoluindo. E uma coisa super importante, acho que hoje mais que nunca, sempre pensa na segurança de dados do cliente e da companhia, porque isso e esse pode ser... Eu até vou fazer um jabá aqui, enquanto eu estava falando eu me lembrei que tem um programa de fidelidade
que atende bem nesse sentido também do que eu estava falando, que é a Copenhagen, né? A Copenhagen tem um plano de fidelidade interessante também, que sempre na loja, sem perceber, eu sou informado, assim, tu tá com tantos pontos, eu nem estava esperando receber essa informação, com mais tanto, tu tem isso. Então, esse treinamento de equipe, essa omnicanalidade, todo mundo entendendo como promover a ferramenta é que faz a ferramenta acontecer, né? Muito importante isso também. Muito bom. Sim, uma curiosidade nossa que quando eu entrei aqui, já trabalhei em outros varejos que eu, né, achei que realmente é muito legal, que às vezes a loja acha que os canais digitais estão concorrendo, e não é isso, o cliente quer tudo, né? Ele quer comprar. Então, quando o cliente ele foi cadastrado pela loja e compra no digital, e quando ele retira naquela loja, sai daquela loja, ou a entrega da loja, conta para a meta da loja. Então, no final, o gerente é gerente de loja e digital, porque ele atende o cliente, independente do canal. Então, isso é muito legal para estimular os times de loja a quererem a fidelidade do cliente, independente se vai ser na loja dele ou se vai ser no app, no Zap, o que importa é o cliente. Perfeito, muito bom. Muito bom. Excelente. Maravilha, Flávia. Puxa, queria te agradecer muitíssimo aí pelo teu tempo com a gente. Adoramos o papo. Acho que tem uma avenida aí de aprendizados nesse tema de fidelização e acho que você ajudou, com certeza vai ajudar muita gente a entender algumas possibilidades de construir programas efetivos de fidelização. Então, muito obrigado. Para quem está acompanhando até aqui, fica o convite para vocês navegarem na playlist do programa e se aprofundar sobre esse tema, que é um tema tão importante para o novo mundo dos negócios, né? Inclusive, recentemente a gente divulgou um episódio onde a gente falou do aplicativo de fidelidade do Pizza Hut. É um conteúdo do grupo IMC, né? Então vocês vão achar ali na playlist como Grupo IMC Case de aplicação de tecnologia em segmentos pouco digitalizados, algo assim, por ser food service, né? Então fica o convite para vocês navegarem ali na playlist e verem esses e outros episódios sobre este tipo de tema, tá bom? Por hoje é isso. Um abraço para todos e até o próximo Raise the Bar.